E agora eu quero entrar na minha mensagem, na palavra que o Senhor colocou no meu coração: a grande batalha. Nós passaremos, ou melhor, nós conhecemos sobre a grande batalha. E no decorrer da mensagem, falar desse tema, escatologia, não é um tema fácil, existem algumas linhas teológicas. Eu quero passar a linha que a igreja Vida Nova crê. Mas antes disso, meu irmão, você que está nos visitando pela primeira vez, mande uma mensagem aí no nosso chat, ou no nosso WhatsApp. Manda uma mensagem que nós queremos entrar em contato com você. E se de repente também não esquece, eu vi que colocaram lá, não esqueça de dar um like no YouTube, lá onde tem o joinha, dê um like ali, para que a gente possa propagar mais, a nossa página possa chegar em lugares muito mais distantes e aparecer mais vezes, para que essas mensagens cheguem até as pessoas. E eu pensava nesses dias, há muitos anos atrás, eu pensava assim: como vai ser quando Jesus arrebatar a igreja? E quem não for e ficar? Pastor, mas a igreja toda vai, não é? Não, não vai não. Muitos vão ficar. Muitos vão ficar. Esses dias no discipulado do apóstolo, que foi aberto para a igreja e nem todos entraram, né? Nossa, pastor, hoje você... Não, eu estou só lembrando, só que as pessoas falam: eu queria aprender, eu queria crescer. Toda a primeira quinta do mês o apóstolo Willy Garcia, ele faz um discipuladão. Ele faz um discipuladão via Zoom, pela internet. E uma das perguntas, que eu me recordo até do pastor Diego, uma das perguntas foi: primeiro perguntaram antes assim: pastor, apóstolo, as pessoas pecaram a vida inteira, e no último instante ela teve a oportunidade de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ela vai para o céu? Aí na hora ele respondeu, ele lembrou logo de cara do ladrão da cruz, né? Ele falou assim, quando um dos ladrões, um ficava zombando de Jesus e o outro disse assim para o outro: fica quieto, e disse para Jesus: Jesus, eu quero entrar com o Senhor no teu reino, eu me arrependo do que eu fiz. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Então naquele momento ele respondeu a pergunta. Então a pessoa pode ter pecado feito, mas isso não é justo. Justiça não provém de nós, provém do Senhor. E no tempo certo, na transformação das nossas vidas, nós vamos entender o que é a justiça do Senhor. E o pastor Diego fez uma pergunta que era exatamente ao contrário a essa. Ele disse: e aquelas pessoas que serviram a vida inteira ao Senhor, sabe, faziam obras sociais, davam cestas básicas, iam nos hospitais cantar e orar por um enfermo, visitavam o enfermo, mas nos últimos dias da sua vida ela decidiu não mais servir ao Senhor. Será que ela vai para o céu? Meu irmão, por isso que a palavra de Deus diz que no céu terá muita surpresa. Terão aqueles que dirão assim: Pai, no teu nome eu expulsei demônios. Pai, no teu nome eu curei enfermos. Pai, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então é um tempo que eu, como pastor, como profeta, eu não posso deixar de pregar o evangelho do arrependimento. Eu não posso deixar de pregar o evangelho da salvação, porque estamos caminhando para os finais dos tempos. A Páscoa nos remete à ressurreição, sim, glória a Deus por isso. Mas chegará o tempo, meu irmão, que a igreja, sabe, ou melhor, que muitos vão passar a tribulação. E a introdução da minha mensagem, sabe, eu não vou falar sobre tribulação, né, o tempo da tribulação de 3 anos e meio, depois o tempo da tribulação, esqueci a palavra, da grande tribulação, porque vai ser tribulação e grande tribulação, serão mais 3 anos e meio, e no final dos 3 anos e meio, que acontecerá a grande batalha. Nós aqui da Vida Nova, nós cremos que nós somos pré-tribulacionistas, que a igreja verdadeira não passará pela tribulação. Pastor, mas por que você disse a igreja verdadeira? Você está falando que a igreja Vida Nova é verdadeira, as outras não? Não estou falando isso, não estou falando nome de igreja. Igreja verdadeira não é aquele que frequenta um culto, não é aquele que participa de uma reunião.
não é aquele que participa de um ministério. Igreja verdadeira é aquele que nasceu em Cristo, aquele que é uma nova criatura, que a velha criatura já não existe mais. Essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja que tenta buscar uma transformação dia a dia, vencer o pecado dia a dia, vencer as lutas dia a dia. Essa é a igreja verdadeira. Aleluia. Então de repente você pode falar: pastor, mas é uma palavra forte. Eu prefiro pegar uma palavra forte que Deus colocou no meu coração, do que ver muitas pessoas indo para o inferno por falta de conhecimento da palavra. A grande batalha, passaram-se lá, aconteceu, deu início à tribulação, 3 anos e meio, chegou a grande tribulação. E aí começará, no final da grande tribulação, a grande batalha. No decorrer da nossa história, meu irmão, nós presenciamos e aprendemos sobre inúmeras batalhas, campanhas, guerras, que foram travadas por toda a terra. Algumas dessas batalhas foram batalhas limitadas, em abrangência, outras foram batalhas globais, mundiais. Exércitos lutaram por causa de terra, disputando conquistando terra. Exércitos lutaram por causa de lideranças. Houveram guerras por causa do amor, de lealdade, algumas dessas foram justas, e na maioria das vezes foram guerras injustas. A dor, o sofrimento, a morte por esses conflitos e por tudo que vivenciamos, hoje nós não podemos calcular. Assim como a gente olha a guerra no Oriente Médio, quando você vê uma criança, assiste um programa, uma criança que perdeu as 2 pernas porque a cidade que ela morava foi bombardeada. A chamada e conhecida como Guerra Santa, que talvez hoje não é tão santa assim, talvez uma guerra política. E nós também aqui, infelizmente no Brasil, estamos passando por uma guerra política, diante de tudo isso que vivemos. Uma guerra política para falar de quem trouxe a vacina ou não trouxe, porque logo teremos eleição, e tem aquele que quer aparecer melhor na foto para a eleição. Sabe, se esquecendo que estão lidando com vidas, com mais de 3.000 mortes diariamente, pessoas morrendo, meu irmão, e não se trata apenas da morte, mas trata-se de pessoas que estão ali se asfixiando, porque lhe falta oxigênio para respirar. Ontem, uma tia minha, irmã da minha mãe, faleceu, eu não pude ir no velório. A tia da Dani internada, entubada, nós orando para que Deus entre com provisão ali. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que a tia da Dani, por exemplo, é uma serva de Deus. Mas eu creio que Deus vai curá-la, em nome de Jesus. Mas voltando, a Bíblia diz, meu irmão, que o futuro também será cheio de guerras. E existe um grande conflito profético que tem chamado a atenção de pessoas crentes, cristãs e de incrédulos no decorrer dos séculos, que é o chamado Armagedon. Guarde esse nome, Armagedon. Fizeram até um filme chamado Meguido, que também Armagedon significa Meguido. Sabe, apenas para conhecimento, a grande batalha do Armagedon, ela vai acontecer no final da grande tribulação. Essa é uma mensagem que eu precisaria de tempo para poder esmiuçar e detalhar bem ela. Mas eu creio que nos minutos que eu tenho, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Essa batalha Armagedon, ela vai começar, ela vai acontecer no final da grande tribulação. No entanto, na linha ecológica, eu creio que nós, a igreja verdadeira, guarda isso, a igreja verdadeira, não apenas ser um religioso, já não mais estará nessa terra no início da tribulação. Como eu lembrei para vocês, serão 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de uma tribulação mais light, vamos dizer assim, e 3 anos e meio de uma grande tribulação, muito sofrimento. Mas esse assunto é um assunto que eu quero trabalhar outro dia, porque hoje eu quero focar na grande batalha do Armagedon.
E como a gente vai interpretar corretamente a batalha do Armagedon? Primeira coisa eu quero te dizer, você que está em casa, você que está aqui comigo presencialmente, primeiro, nós precisamos sempre ter em mente que a escatologia ela é uma área difícil da teologia, é uma área muito difícil. Ontem eu estava conversando com meu cunhado e eu falei sobre o que eu ia ministrar. Ele falou: rapaz, é uma área difícil, uma área bem complicada para ministrar. E de fato é mesmo. Porque existem correntes diferentes escatológicas, correntes bem diferentes, que são defendidas por cristãos genuínos. Não significa que um está certo, o outro está errado, não, são correntes diferentes. Mas o que eu queria que você guardasse agora no seu coração, você que está ouvindo essa mensagem, é preciso que haja respeito com quem adota uma posição diferente da qual nós defendemos. Nós precisamos respeitar. Se alguém disser para você: eu não creio que a igreja é pré-tribulacionista, eu creio que ela é pós, ela vai passar pela tribulação, respeite a posição dela. Nós aqui cremos que somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que antes de iniciar a tribulação, a igreja verdadeira será arrebatada em secreto, num piscar de olhos, sabe, assim como um ladrão, quando ele aparece do nada, a igreja será arrebatada. É nisso que nós cremos. Essa batalha, ela é profetizada como a batalha, sabe, como o acontecimento mais catastrófico e devastador da história humana. Se a gente hoje está estagnado com a pandemia que estamos vivendo, alguns dizendo que é a terceira guerra mundial biológica, outros dizendo que viveram momentos difíceis, momentos muito complicados. Meu irmão, em nome de Jesus, não deseje no teu coração de passar pela grande batalha, pelo Armagedon. Sabe, quer que as pessoas acreditem se isso vai acontecer ou não, elas logo vão identificar isso com a magnitude do seu simbolismo. Ela vai identificar, e vou dizer mais, isso é comentado, direta e indiretamente, através da literatura, no cinema, nas propagandas, nos debates políticos, nos sermões, em comentários culturais. Lembra, eu falei para vocês, esse filme Megiddo, né? Esse filme, ele mostra a batalha do bem e do mal. Só que eu preciso dizer uma coisa, muitos têm noção, se não todos, ou pelo menos uma ideia a respeito sobre o Armagedon. Mas eu quero salientar nessa manhã, algumas dessas ideias que você vê na televisão, que você vê num comentário, numa revista, quer que seja, muitas dessas ideias são bíblicas, mas outras não são. E só há um lugar onde se pode encontrar informações precisas sobre Armagedon. Sabe qual é esse lugar? Diga comigo: Bíblia. Só nesse lugar você pode, de fato, encontrar informações precisas sobre a Bíblia, ou melhor, sobre Armagedon, é através da palavra de Deus. É aqui que nós queremos estudar, falar um pouquinho sobre isso, nas páginas proféticas, sabe, nas páginas que nós lemos, aprendemos, estudamos sobre Armagedon. Nós também vemos que existem eventos que antecedem e que seguem essa guerra final da história humana. Existem eventos, e nós estamos vivendo esses eventos, que são guerras, pandemias, fomes, e dos piores requisitos que eu vejo, que é a apostasia. Pastor, o que é apóstata? Apóstata é aquela pessoa que está deixando de acreditar, está deixando de ter fé.
aquela pessoa que, em virtude de tudo que está vivendo, está passando a viver uma apostasia, está deixando de acreditar que Jesus Cristo veio a essa terra com um propósito, que Ele desceu, deixou a glória, deixou as regiões celestiais, se fez homem, sofreu no nosso lugar, enfrentou a cruz no nosso lugar, renunciou a nós mesmos, assim, ou melhor, a si mesmo, renunciou a si mesmo, para quê? Para que eu e você tivéssemos vida. Aleluia. Apesar de nós não termos todos os detalhes do Armagedon, nós recebemos um panorama geral dos planos de Deus para o futuro. E por que a Bíblia fala sobre Armagedon? Por que a Bíblia fala sobre Armagedon? Porque, meu irmão, essa batalha, ela afirma a soberania de Deus sobre a história, e nos lembra que há um propósito e plano divino que não será frustrado. E a Bíblia fala sobre o Armagedon, a grande batalha, porque há um plano de Deus, há um propósito, e esse plano não será frustrado. Mas não queira estar aqui, meu irmão, para vivenciar isso. Em nome de Jesus, um dia Deus acertará todas as contas, julgará todo o mal e estabelecerá um reino universal da justiça. Um dia, eu creio que por mais que você tenha se sentido injustiçado, por mais que você tenha passado por momentos difíceis, eu creio que o Senhor te justificará, acertará as contas, e você vai ver que valeu a pena combater uma boa carreira, sabe, um bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé, como o apóstolo Paulo diz. Aleluia. A esperança dos crentes no decorrer dos séculos será realizada com a segunda vinda de Jesus. Segunda vinda, e com a derrota daqueles que se opuseram a Ele no Armagedon. Vamos lá rapidamente, que o tempo não me ajuda. Eu quero falar primeiro, o que a Bíblia diz sobre o Armagedon? O que a Bíblia diz? Esse ainda não, volta um pouquinho. O que a Bíblia diz sobre o Armagedon? Primeiro ponto, nós lemos, querido, sobre Armagedon. Eu separei 4 textos aqui, eu não vou conseguir ler todos por causa do horário, mas bata uma foto aí da sua TV, printa o seu celular, faça alguma coisa para você ler isso depois. 4 textos, nós lemos sobre Armagedon em Daniel capítulo 11, versículo 40 e 45, nós lemos sobre Armagedon em Joel capítulo 3, do versículo 9 ao 17, nós lemos sobre Armagedon em Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 3, e por fim em Apocalipse capítulo 16, do 14 ao 16, mas hoje eu quero me ater apenas a 2 textos, a 2 desses livros. Sabe, essa grande batalha, ela acontecerá nos últimos dias da tribulação. Guarda isso que é um aprendizado, para que você esteja atento. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui, mas essa mensagem estará gravada no YouTube, e se preciso for, muitas pessoas vão recorrer às mensagens, às palavras, e vão ver essa mensagem, que não é o pastor Rony que está ministrando, mas é o Espírito Santo para trazer esclarecimento, trazer ciência dos finais dos tempos. A batalha acontecerá nos últimos dias da tribulação, e João, ele nos fala que os reis do mundo, lá em Apocalipse capítulo 16, os reis do mundo se reunirão para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esse lugar em hebraico se chama Armagedon. Esse local, quando nós estivemos em Israel em 2019, não com a caravana, mas quando eu e o apóstolo tivemos uma reunião com o Tibi Joshua lá em Nazaré, nós um dia com um carro andando em alguns lugares enquanto nós estávamos ociosos, nós passamos pelo Vale de Armagedon. E nós paramos, é uma planície muito grande, muito grande. Israel, ele é formado por montanhas, mas Armagedon é uma planície muito grande, um lugar amplo, onde eu imaginei uma grande batalha ali sendo travada naquele lugar.
Eu não vou te levar para o sensacionalismo de maneira nenhuma. Eu estou te mostrando o que eu vi lá em Israel e trazendo a comparação que a palavra fala sobre isso. Esse local será o local da reunião dos exércitos, é a planície de Esdraelon, ao redor da colina chamada Meguido. Esse lugar fica ao norte de Israel, próximo a Haifa, cerca de 32 quilômetros de Haifa, que é um lugar que nós conhecemos também. E em Zacarias capítulo 14, abre para mim por favor, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu te ajuntarei, ou melhor, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 16, versículo 14 a 16, diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, demônios fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, para os reunir para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os que congregaram no lugar, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Dois textos do Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, que já profetizavam o grande dia do Deus Todo-Poderoso, a grande batalha. Segundo a Bíblia, grandes exércitos do Oriente, do Ocidente, se reunirão nessa planície de Meguido, do Armagedon. O anticristo, ele vai reagir, porque quando chegar a grande batalha, o anticristo já vai estar reinando nessa terra. O anticristo já vai estar reinando sobre a humanidade, vai estar reinando sobre a humanidade. Mas quando chegar esse dia, o anticristo, ele vai reagir às ameaças que ele estará tendo ao seu poder proveniente do sul. Ele também vai tentar destruir a Babilônia, que foi restabelecida no leste, antes de finalmente voltar as suas forças contra Jerusalém. Irmãos, durante centenas de anos, a Babilônia, localizada no atual Iraque hoje, foi uma das cidades mais importantes do mundo. Segundo Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, capítulo 16, versículo 9, e os capítulos 17 e 18, diz que ela será reconstruída, a Babilônia. Ela será reconstruída novamente nos últimos dias, como uma cidade religiosa, como uma cidade social, como uma cidade política e economicamente poderosa. Esse será o reinado do anticristo, onde ele tentará através do engano mostrar que a paz está reinando, e as pessoas começarão a aceitar tudo aquilo que ele fizer, porque as pessoas se preocupam muito com o seu estado imediato, se preocupam com aquilo que está acontecendo, com os seus bens materiais, com sua alimentação, e o anticristo vai oferecer tudo aquilo que um coração natural, que a nossa alma deseja, e as pessoas aceitarão tanto os atos do anticristo, que quando ele propuser o sinal da besta, a marca da besta, muitos aceitarão, porque
existe uma frase natural que diz assim, que contra fatos não há argumentos. E o anticristo, de fato, ele estará proporcionando à humanidade um bem-estar para a sua alma, que muitos vão falar: é isso que eu esperava, é isso que eu queria. E muitos vão começar a aceitar o sinal da besta, aceitar suas propostas. Ah, pastor, eu não vou. Meu irmão, primeira coisa, o anticristo não vai aparecer com 2 chifrinhos, com dentes pontudos, com um tridente, diante da humanidade. Ele vai aparecer sutilmente, como uma pessoa que estará sanando todas as necessidades naturais do ser humano. E muitos serão enganados. Essa mensagem vai ficar gravada. E em nome de Jesus, se porventura você ficou no dia que a igreja for arrebatada, e você assistir essa mensagem, em nome de Jesus, não aceite as propostas do anticristo, porque você ainda terá uma chance, meu irmão. Muitos serão enganados. E nesse tempo, depois que o anticristo enganou a muitos, marcou a muitos, e será o final da tribulação, que vai ser a grande batalha. Enquanto o anticristo, ele consegue movimentar a nível mundial grandes exércitos contra Jerusalém, isso no âmbito natural, e no reino espiritual também estará sendo travada uma grande batalha. Enquanto o anticristo estiver reunindo todo poder bélico, natural, e mais seus demônios, convocando todos os seus demônios para a grande batalha, nesse tempo, Deus intervirá dos céus, e Jesus Cristo voltará pela segunda vez. Aleluia, aleluia. O Senhor destruirá os exércitos. O Senhor capturará o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo. Vamos ler comigo o texto que diz em Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 21. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus, no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E esta é a visão de João. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra
àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Olha só, meu irmão, a palavra está falando claramente: a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Muitos vão receber, infelizmente, o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pastor, que texto duro, num domingo de Páscoa. É um texto duro, meu irmão, é um texto forte, mas é um texto que nos dá a oportunidade de nos consertar diante do Senhor, de servir ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos oferecer, de o adorá-lo independente de uma placa de igreja, de servi-lo de todo o nosso coração e buscar a cada dia o arrependimento e a transformação das nossas vidas. Quando o Senhor voltar, meu irmão, pela segunda vez, o poder e o governo do anticristo terminarão. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quando o Senhor voltar, o poder e o governo do anticristo se extinguirá, acabará, porque quando o Senhor voltar, a soberania prevalecerá sobre todos os reinos da terra, e todos saberão que só há um Deus em Israel, que nunca houve outro Deus, e Ele é o único, excelso, supremo, alfa e ômega. Oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas. O Dr. Charles Dyer, ele escreve sobre esse assunto, e ele diz assim: Daniel, Joel, Zacarias foram os textos que eu citei para que você o anotasse. Identificam Jerusalém como local onde a batalha final acontecerá entre o anticristo e o nosso Senhor. Todos os três preveem que Deus intervirá na história para salvar o seu povo e destruir o exército do anticristo em Jerusalém. O profeta Zacarias prevê que a batalha terminará quando o Messias voltar à terra e os seus pés tocarem ao monte das oliveiras. Aleluia. Essa batalha, ela termina com a segunda vinda de Jesus à terra. Presta atenção, essa batalha, ela termina antes mesmo de começar, porque o nosso Deus já é mais do que vencedor, porque nem a morte, nada pôde deter o poder glorioso da vida em Jesus Cristo. Por isso estamos aqui nesse dia. A batalha de Armagedon, na verdade, acontecerá em Jerusalém, será um combate mais anticlimático da história. À medida que João ele descreve os exércitos reunidos de ambos os lados, se você imaginar naquele vale, naquela planície, muitas pessoas esperando testemunhar um conflito épico entre o bem e o mal. Quem vai ganhar? O bem ou o mal? Mas como já foi dito pelo Dr. Charles Dyer, essa batalha, ela vai terminar antes mesmo de começar, porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. E por isso hoje nós celebramos a Páscoa. Hoje nós celebramos. Sim, na sexta-feira ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi exposto à nudez, tudo aquilo que ele jamais permitiu que acontecesse. Ele foi exposto à nudez, à humilhação, tudo isso por causa dos pecados do Rony, por causa dos pecados de você que me assiste, de você que está aqui, tudo isso.
Mas a Bíblia diz que ainda na cruz, rasgaram suas vestes, partiram sua túnica, dividiram sua túnica, foi sim crucificado e morreu na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa. Passou-se o sábado, mas no domingo, ao terceiro dia, meu irmão, enquanto o diabo estava festejando, celebrando nas profundezas do inferno, dizendo que aquele que dizia ser o Messias não o havia vencido, de repente eles começam a ouvir um som de um passo forte, as paredes do inferno estremeciam, porque o Todo-Poderoso estava caminhando. Ele não simplesmente ressuscitou, mas ele chegou diante de Satanás, diante da besta, diante de seus demônios, e disse: me entregue a chave da morte, porque nem a morte me pode vencer. Aleluia, aleluia. Não importa quão poderoso alguém seja na terra, tal indivíduo não é páreo para o poder do nosso Deus, não é páreo. Segundo ponto, as diferentes interpretações sobre a batalha do Armagedon. Eu quero falar rapidamente. Tem duas questões, principalmente para você, vida nova, para você que às vezes fica em dúvida. Quero passar a linha teológica, escatológica que nós cremos. Existe a linha dos pré-milenistas históricos, existe a linha dos pré-milenistas dispensacionalistas, existem os amilenistas e os pós-milenistas. Nossa, pastor, que confusão. Se você quer aprender mais, faça parte do Video School, se inscreva no Video School, e lá você pode tirar dúvida com os professores. Mas eu quero só citar duas linhas teológicas. Primeiro, a pré-milenista histórica. A pré-milenista histórica, ela defende que esse aparecimento de Cristo na batalha do Armagedon será a sua segunda vinda, como nós cremos, será a sua segunda vinda. Ou seja, no momento que Jesus vem buscar a sua igreja, aqui eu não creio assim já, e vou te mostrar já já. Os pré-milenistas históricos defendem uma visão pós-tribulação, e nós cremos numa visão pré-tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes. Os milenistas, os pré-milenistas históricos, eles defendem que a igreja passará pela grande tribulação. Nós, pastores da Igreja Apostólica Vida Nova, nós não cremos assim. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Vou agora citar o pré-milenista dispensacionalistas, que é o que nós cremos. Esses pré-milenistas dispensacionalistas defendem a visão do pré-tribulacionista, que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Antes da tribulação. Ou seja, entende que a segunda vinda de Cristo será dividida em duas etapas. Quantas etapas? Duas. A primeira será para arrebatar a igreja secretamente. Eu sei que alguns já assistiram aqueles filmes gospel, que de repente está lá o piloto de avião e ele sumiu, o avião fica desgovernado. Os carros, de repente, alguns motoristas somem e começam a bater, e as pessoas falam: o que aconteceu? E só vê a roupa da pessoa lá. Nós cremos nessa visão pré-milenista dispensacionalista, onde será dividido duas etapas. Que o Senhor, a primeira etapa, Ele vai arrebatar a igreja secretamente, num piscar de olhos. A igreja verdadeira, ela será arrebatada, as trombetas soarão, e nisso nós já subimos já com o Pai, e ficarão aqueles que não estão seguindo ao Senhor, servindo a palavra, aqueles que permitiram que o azeite do coração, por faltar azeite do Espírito Santo, a candeia se apagou, e ele anda nas trevas. Mas aquele que, assim como a parábola das 10 virgens, estiver mantendo o azeite do coração, recebendo do Espírito Santo o óleo e a palavra, e essa chama continuar queimando no seu coração, não há trevas que suportará a luz que está queimando em ti, querido.
não haverá trevas. A segunda etapa vai ocorrer no final de um período de 7 anos, que é da grande tribulação. Sabe, para livrar o povo de Israel e os crentes que serão convertidos durante esse período. Nós cremos que nesse tempo que a igreja verdadeira subir, e aí está terminando a grande tribulação, muitas pessoas se converterão, aqueles que ficaram se arrependerão, mas aqueles que aceitaram o sinal da besta não terá chance. Aqueles que aceitarem as atitudes do anticristo não terão chance, porque aceitaram. Ah, pastor, eu não vou aceitar jamais isso, eu não vou aceitar isso, pastor. Meu irmão, nós não sabemos como vai ser, e eu não quero nem saber como vai ser, mas eu creio que no momento que a pessoa às vezes estiver passando necessidade, fome, o filho com fome, e alguém vem e oferece algo para ele e fala: olha, não precisa de nada, basta você me seguir, olha, deixa eu pôr um carimbinho na sua mão, deixa eu fazer uma marquinha na sua testa, porque você terá liberdade de pegar alimentos. Eu estou assistindo uma série com a pastora Dani que chama A Colônia. Ela não retrata a Bíblia, mas muitos pontos ali está voltado para a volta de Cristo, inclusive o grande dia do Senhor, eles falam nesse tema. Sabe, e a gente tem que tomar cuidado, porque quando você assiste esses filmes, essas séries, você não tem que acreditar no que está na série completamente, você tem que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Ah, pastor, mas eu vi lá que lá fala assim, lá é um filme, esqueci até o nome que fala, é uma ficção. Você tem que ver o que a palavra de Deus fala sobre os finais dos tempos. E nessa segunda etapa, muitos vão aceitar Jesus Cristo, e eles terão a oportunidade, mas não será simples assim como eu e você hoje. Por mais que você pode falar: pastor, mas não é fácil. Meu irmão, se você está dizendo que não é fácil hoje, não queira ficar na grande tribulação, aí você vai ver que não é fácil. Só para nível de conhecimento, além desses dois, pré-milacionista histórico e o dispensacionalista, nós temos os amilenistas, assim como os pós-milenistas, mas eu não vou tratar sobre esse assunto também. Isso é assunto para um ensino, uma série que a gente possa estudar sobre isso. Agora aguarde comigo, meu irmão, não sei se você está acompanhando aí em casa, e já estou caminhando para o final. Se a primeira etapa da volta de Cristo será secreta, a segunda etapa será completamente visível, que será na grande batalha, completamente visível. Então nessa segunda etapa é que ocorrerá a batalha do Armagedon, e nesse caso, tal batalha será um confronto literal do exército reunido pelo anticristo contra o próprio Cristo. Essa batalha será visível. Ele tentará de tudo. O terceiro ponto, o conflito de Armagedon será uma batalha real. A gente ouve alguns pastores pregar algumas coisas, eu peço perdão agora até a esses pastores que pregam tais mensagens. Para de criar ficção, pregue a palavra na sua essência, estude aquilo que você está falando, porque, meu irmão, a ficção, a emoção, ela não vai transformar e levar o coração do povo ao arrependimento. Quem vai transformar o coração do povo é quando você prega a verdadeira palavra, e o Espírito Santo entra nesse coração e transforma esse coração. Mas muitos perguntam se a batalha será real de Armagedon. A profecia de Armagedon não é uma alegoria literária, ou até mesmo um mito. Armagedon será um evento real de proporções trágicas para aqueles que desafiarem o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, é o tempo que a justiça de Deus vai se manifestar. É o tempo da justiça de Deus. Será uma reunião de forças militares reais, no Oriente Médio, numa das terras mais disputadas de todos os tempos, como a gente vê, há anos se disputam essa terra.
uma terra que nunca conheceu a paz duradoura. Armagedon será uma batalha espiritual também entre as forças do bem e do mal. Então vão acontecer guerras a nível natural e a nível espiritual. E sabe qual será o seu desfecho? O desfecho dessa guerra será o momento que o nosso Deus Todo-Poderoso intervirá divinamente e Jesus Cristo retornará e com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Xarabacantalabás. O Armagedon é um momento de lamento para a prostituta. Pastor, mas como assim? Você sabe o significado da palavra prostituta na Bíblia? Não é a mulher que vende o seu corpo, mas aquela que se vende a outros deuses. É a igreja que se vende às suas vontades próprias. Armagedon é um momento de lamento para a prostituta e de imensa alegria para a noiva que aguarda o retorno do noivo. Aí sim, isso sim, no Armagedon a grande Babilônia cai e a nova Jerusalém se levanta esplendorosamente, se levanta preparada e ataviada para o noivo. E para mim terminar essa minha mensagem, que eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você muito mais do que as minhas palavras. A verdadeira derrota do anticristo, dos falsos profetas, da besta, de Satanás, será no momento em que eles forem lançados no lago de fogo ardente com enxofre, e por 1000 anos ficarão aprisionados. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o milênio, eu quero te convidar a participar do culto das 19 horas com o apóstolo Willy, que ele vai estar falando do tempo do milênio, onde Jesus venceu Satanás, os falsos profetas, a besta e seus demônios, e os lançou, os aprisionou por 1000 anos, mas ainda não é o fim. E se você quer saber essa mensagem, participe à noite. Eu quero orar nessa manhã, eu quero orar, e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração, e que você, me perdoe que eu vou falar, comece a levar a sério as coisas de Deus. Nós não estamos aqui brincando de evangelho. Eu não estou aqui com um blazer, uma calça e uma camisa para brincar de pastor. Pode ter certeza que eu teria muitas outras coisas para fazer. Mas se o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar sobre a batalha de Armagedon, é porque o Senhor quer hoje transformar muitos corações. Em nome de Jesus, eu vou orar por mim, por você, e por você que nos assiste ou que está aqui pela primeira vez. Se você quer aceitar Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, este é o momento. Pastor, mas tudo isso vai acontecer, a batalha depois da grande tribulação, e nem começou a tribulação ainda. Para muitas pessoas, o tempo já foi. Eu disse agora há pouco, a minha tia, irmã da minha mãe, faleceu ontem a 1h da tarde. Quantas mortes fora do Covid estão tendo, acidentes, enfermidades, ou até mesmo pessoas dormindo, o Senhor recolheu. Foi o caso da minha tia. Jesus voltou para elas antes do arrebatamento. Mas se nós estamos aqui, a Bíblia diz: orai e vigiai. Eu acho que é um tempo de nós refletirmos sobre essa questão na nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nessa manhã, te agradecer por essa palavra. Senhor, não sou eu que estou ministrando, mas é teu Espírito Santo. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, desperta a tua igreja desse adormecimento espiritual, Pai, que levam a muitos aos seus próprios conceitos, às suas próprias maneiras de pensar, como se eles fossem a verdade e a palavra deixou de ser verdade. Traz um despertamento, que todo egoísmo caia por terra em nome de Jesus.
Assim como Paulo escreveu carta à igreja de Filipe para que eles deixassem de olhar para as coisas materiais e continuassem firme, crendo em Jesus Cristo. Essa é a minha oração nessa manhã, Senhor. Traz o despertamento para a igreja, independente do seu cargo, da sua função, porque nada disso vai nos salvar. Não é porque eu sou pastor que eu tenho certeza da minha salvação. E assim tem muitos, Pai, que conhecem um pouco da palavra e acham que a razão, que a certeza está todo no conhecimento, no seu próprio intelecto. Mas nessa manhã nós estamos tendo a oportunidade, no domingo de Páscoa, de saber como serão os finais dos tempos. E eu creio que estamos vivendo esse tempo. E hoje, Deus, eu prego essa mensagem com todo temor, com reverência, não no intuito de amedrontar ninguém, mas de trazer a verdade para que eles estejam atentos, para que aqueles que deixaram de fazer a manutenção da candeia, Senhor, possa novamente encher os seus corações com a presença do Teu Espírito, para que o fogo no coração volte a queimar, porque Jesus está voltando. E eu não quero, Pai, ficar e nem levar um peso sobre a minha vida que eu deixei de pregar, ou vir aqui pregar algo que agrade o coração do homem. Não é esse o meu desejo. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa pelas nossas falhas e nos leva, Senhor, ao pleno conhecimento da Tua palavra. E nessa manhã, se alguém, Pai, decidiu voltar para os caminhos do Senhor, ou receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que nessa manhã, Ele faça uma oração sincera no seu coração, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador, e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração nessa manhã, e você que já tem Jesus, mas está vivendo, me perdoe, um evangelho raso, essa manhã é um tempo em que o Senhor está chacoalhando a figueira de fato, para que você viva o despertamento, porque Jesus vai voltar. Pastor, mas Deus é amor, mas Ele é justiça também, Ele é justiça, amém?